noite a todos os colegas, boa noite ao professor Armando Duarte Mesquita Júnior, professor da disciplina de Teoria Geral do Processo da Faculdade UNEF. Meu nome é Elaine Lins, sou estudante do curso de Direito da referida faculdade, estou no terceiro semestre, turma A noturno. Eu e a minha equipe ficamos responsáveis para construir este artigo, o artigo que tem como tema a justiça de transição e os direitos humanos. Os graves problemas que acontecem repercutem por muito tempo. Eles não ficam esquecidos no passado. Essa repercussão atinge de forma negativa vários aspectos, por exemplo, no direito e na sociedade. Ressaltando que o regime militar ele durou 21 anos. Do ano de 1964, quando iniciou este regime, então a população ela ficou à mercê da ditadura e nesta época surgiram graves violações aos direitos humanos. Após esse acontecimento foi que surgiu a Constituição de 88, a Constituição Cidadã, onde vem garantindo os direitos fundamentais e os direitos sociais. Mas ao mesmo tempo que nós vemos que ela vem com esse objetivo, na realidade, de acordo com os estudos que fazemos, observamos que não é bem isso que acontece, devido ao conhecimento que nós temos das injustiças praticadas durante esta época, das violações, as graves violações, as torturas, os sequestros, as mortes de pessoas que se opunham ao governo militar, à ditadura militar, que naquela época estas pessoas eram conhecidas como terroristas, como foras da lei, né? E hoje nós não podemos utilizar este mesmo termo para discriminar estas pessoas. Hoje nós nos reportamos a ela como militantes. Eles eram militantes que não concordavam com aquele tipo de governo. Era uma luta armada que eles escolheram, né? Uma luta armada para estar assim militando contra o governo atual naquele momento. Para falarmos de justiça de transição, nós observamos que a justiça de transição, ela se refere a uma grave violação que ocorreu em um determinado lugar. O presente artigo tem por finalidade analisar a relação da justiça de transição com as grandes violações dos direitos humanos. Essa justiça de transição vem para reparar erros do passado e hoje ela serve para corrigir as medidas arbitrárias. Este assunto é de grande relevância para a discussão, porque o Estado ele criou um mecanismo de esquecer os crimes cometidos no passado e legalizar suas ações, punindo ainda mais e demonstrando a falta de respeito aos cidadãos do seu país. A Corte Interamericana, que é bom citar, tinha condenado o Brasil na mesma época do julgamento do STF, no caso da guerrilha do Araguaia. Eles concluíram que o Estado foi responsável pela violação à integridade social. Então, este acontecimento, observamos que várias pessoas sofreram de forma injusta, inclusive os moradores locais na época. Então, assim, vários direitos humanos foram violados. Por exemplo, o direito à vida. O direito à vida foi violado. O habeas corpus, no momento, ele estava suspenso. Os direitos políticos também foram suspensos por 10 anos. Então, assim, vários direitos foram violados àquela época. Vou encarar aqui alguns pontos, os quais foram levantados pela Corte Interamericana à época que tinha condenado o Brasil. O Estado foi responsável pela violação à integridade pessoal das vítimas e seus familiares. O ponto 2, que o desaparecimento forçado é uma violação de caráter permanente. Ou seja, o crime persiste enquanto os restos mortais da vítima não forem encontrados.
Ponto 3, que a alegação do princípio da legalidade não podem ser obstáculo para o julgamento e sanção dos atos considerados delituosos pela comunidade internacional. Que a negativa do Estado para os familiares das vítimas de buscar a verdade viola o direito à verdade. Que as disposições da Lei de Anistia de 1979 impediram a investigação e sanção das graves violações aos direitos humanos ocorridos, declarando assim uma carência dos efeitos jurídicos da lei em relação a esses crimes, determinando que o Brasil viesse a investigar, a processar e julgar tais crimes. E, por fim, queremos citar também a cientista política Glenda Mesaroba. Creio que seja assim a pronúncia do nome dela. Ela diz que está baseada a justiça de transição sobre 4 pilares. Sobre a justiça, que é identificar, processar e julgar. Está sobre a base da verdade, que é a abertura dos arquivos para assim investigar o que realmente aconteceu com as pessoas que foram mortas, o real motivo, dessa morte. A terceira base, reparar os locais de memória, pagar indenização, reparar desta forma, e transformar as instituições, como ela cita, o Poder Judiciário, as polícias, e também ela testemunhou fatos que ela disse que várias comissões foram instauradas na época. As comissões instauradas no Brasil ajudaram a elucidar alguns casos, algumas mortes misteriosas, como ela cita a morte de Zuzu Angel, que a comissão investigou e provou que a morte dela não foi um acidente de carro, mas que foi, sim, um assassinato. Também relatou o caso de uma senhora, que ela atendeu esta senhora, que marcou muito a vida dela. No momento que ela abriu a porta, a senhora desabou em choro e ela perguntou o porquê, e a senhora respondeu que tinha esperado 40 anos para ser ouvida. E ali são casos, são relatos que ela escutou e que ela escuta de pessoas que sobreviveram e relatam seus casos de torturas, como partos cesáreos sem anestesias, prender o bebê junto com a mãe. Então são casos assim absurdos de graves violações que ocorreram no passado e que ainda estão, muitos destes casos, de uma forma misteriosa, Então este trabalho ele vem para assim despertarmos a nossa criticidade em relação à história, o que aconteceu no nosso país, para que essas grandes atrocidades não se repitam novamente, e que possa haver uma real transformação ou uma busca por essa transformação em nossa sociedade. E aqui eu já agradeço a minha oportunidade e a minha participação neste trabalho. Agradeço ao professor por esta rica oportunidade, porque eu aprendi bastante com o tema deste trabalho, gostei muito, me identifiquei e descobri várias coisas importantes para a minha construção acadêmica, minha construção do conhecimento, minha construção de opinião. Boa noite a todos, eu me chamo Eliana Andrade, irei dar continuidade no nosso trabalho e nesse ponto também irei falar um pouco sobre a violação dos direitos humanos, Sabemos que durante a década de 1960 a 1970, no contexto da Guerra Fria, aconteceu vários golpes do Estado em países da América Latina, entre eles estava o Brasil,
A ditadura civil-militar, que golpeou a Constituição de 1964, democraticamente promulgada, marcou esse período pela cultura do terror instaurada. A perseguição promovida contra os opositores do regime autoritário logo em seguida do golpe revelou a impossibilidade de diálogo democrático e sepultou a liberdade de expressão. O regime militar utilizou-se da estrutura estatal para cometer crimes de lesa humanidade, ou seja, crimes esses que violavam os direitos humanos, tornando-se práticas comuns entre os agentes do Estado. Inúmeros casos de torturas, homicídios, desaparecimentos forçados, execuções sumárias, incinerações de corpos em usinas de cana-de-açúcar, prisões arbitrárias se intensificaram, né? Ou seja, a prática do Estado era apenas eliminar seus opositores. Em 1995, foi aprovada a Lei 9.140/95, onde reconhecia a responsabilização do Estado pelos desaparecimentos de pessoas. Com a promulgação dessa lei, foram reconhecidas imediatamente como desaparecidos políticos 136 pessoas, conforme o dossiê elaborado pela Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos. A partir de então, foi inaugurado o ciclo de trabalhos realizados pela Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos, em conjunto com a Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República, que na primeira etapa deferiu 362 pedidos de reparação econômica. Em 2001, foi criada a Comissão de Anistia do Ministério da Justiça para apreciar outros pedidos de anistia de reparação econômica. Em 2008, a Comissão de Anistia reacendeu a discussão em uma audiência pública sobre os limites e as possibilidades de responsabilização dos agentes do Estado que violaram os direitos humanos no estado de execução. A Corte Internacional tinha condenado o Brasil na mesma época do julgamento do STF, no caso Guerrilha de Araguaia, pela prisão arbitrária, tortura e desaparecimentos forçados de 70 pessoas, entre eles os membros do Partido Comunista, PCdoB, e os camponeses da região do Araguaia, onde ficou decidido que o Estado foi responsável pela violação e integridade pessoal das vítimas e seus familiares, que o desaparecimento forçado é uma violação de caráter permanente, ou seja, o crime persiste enquanto os restos mortais das vítimas não forem encontrados, que a alegação dos princípios da legalidade não podem ser um obstáculo para o julgamento e sanções dos atos considerados delituosos para a comunidade internacional. Que a disposição da Lei de Anistia de 1979 impediram investigações e as sanções das graves violações dos direitos humanos ocorridos, declarando assim a ocorrência de efeitos jurídicos dessa lei em relação a estes crimes, determinando assim que o Brasil investigue, processe e julgue tais crimes. Também sabemos, que a Constituição foi de suma importância para a instauração da democracia, porém não deve ser a única forma, pois a democracia se constrói através de mudanças de pensamentos e de atitudes dos cidadãos. Deve-se também desenvolver ações para que a democracia se estabeleça e perdure. Medidas essas que caracterizam, proporcionando às vítimas o direito à justiça, à verdade, à compensação financeira e à responsabilização das instituições. Para isso, deve-se reescrever a história do Brasil, reatar o passado ao presente, para que as próximas gerações venham conhecer a verdadeira história do Brasil e que essas violações e que essas atrocidades nunca mais possam vir a acontecer, Então, eu finalizo aqui a minha participação, ou seja, a participação do grupo. Espero que todos tenham compreendido e desde já eu agradeço a atenção de todos vocês. Até o próximo.